Ok, estamos gravando. Vamos de novo. Então, boa tarde, gente. O seminário de hoje ficou a cargo da TO. Então, a gente organizou, eu e as gurias, a Mariane, a Amanda, a Karen e eu, e o Gabriel. E aí, a gente, então, começa a dar início ao nosso seminário com o tema Gestão em Saúde, Atribuições e Atuação na Gestão do SUS e Composição da Rede. Esse tema foi escolhido a partir da aproximação de alguns residentes da TO com a gestão, estando em campos que compartilham espaços com essa atuação. A residência em saúde mental coletiva da URGS está situada em relação ao tema de hoje, mantendo as parcerias com serviços da Secretaria Municipal de Saúde e serviços residencial terapêutico. Também foi pensado nesse tema considerando que foi colocado em pauta entre colegas a questão de que parte dos residentes encontram dificuldade em abranger a área da gestão e suas atribuições em algumas graduações da área da saúde. Então, eu vou apresentar as nossas convidadas de hoje, que é a Liane Higg, que é enfermeira, e a Francilene Rainoni, que é terapeuta ocupacional, para falar um pouco para a gente sobre as articulações que acontecem dentro da gestão, enquanto rede, dentro dos serviços e enquanto SUS, para conversar conosco sobre essas experiências delas e para nos ajudar a pensar no espaço de hoje. A Francilene, então, que a gente combinou que ela vai falar por primeiro, é graduada em terapia ocupacional pelo IPA de Porto Alegre, é mestre em psicologia social institucional pela URGS em 2017, doutora em educação pela URGS em 2013, é especialista em saúde mental e sua trajetória é de atuação principalmente nestas áreas. Atualmente... Tem um microfone, peraí, Cássia, Vera, acho que está aberto o seu microfone. Atualmente, ela trabalha com vigilância epidemiológica na Diretoria de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre e coordena a equipe de doenças e agravos não transmissíveis. E a professora Liane Higg é graduada em enfermagem pela FACEM UFSM e possui doutorado em saúde coletiva pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente, é professora na UFSM e tem experiência na área da saúde coletiva, com ênfase em gestão da política municipal de saúde, tendo atuado também nos seguintes temas: gestão da saúde, apoio institucional, equipes de saúde, atenção básica e educação em saúde. Desde já, então, quero agradecer pelas duas estarem participando conosco hoje na sexta-feira e passo, então, a palavra para a Francilene. Então, boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite. Eu trabalhei 23 anos, então, na SMIS, na assistência, né? Fiz residência, trabalhei como terapeuta ocupacional nos CAPs, assim, no CAP Centro, 23 anos, e estou há 5 anos na vigilância em saúde, né? E me sinto... E hoje, com o convite de vocês, assim, e eu fiquei pensando muito na questão da terapia ocupacional, né? Porque quando tu chega ali, naquele lugar que é epidemiologia, que é dados, que é computador o dia todo, tu fica pensando o que eu estou fazendo aqui, né? E como é que eu posso ressignificar esse meu lugar, esse meu espaço, que sempre foi do social, da rua, da inclusão, do atendimento, né? Do singular e tal. E eu fiquei, eu acho que eu direcionei muito para a questão do nosso núcleo da terapia ocupacional, porque eu me perdi dele, mas com o convite, eu fiquei pensando muito nisso, e eu vou apresentar um pouquinho para vocês, assim, né? Mas eu queria até pedir desculpa para as outras áreas, porque eu me empolguei e fui falando o tempo inteiro na relação que eu não tinha pensado nisso, mas uma relação muito do lugar, assim, do terapeuta ocupacional na gestão, né? Porque me pareceu que todas as áreas têm o seu lugar na gestão, todas as áreas podem fazer horrores quando estão na gestão e tem um olhar para essa questão, né? De tu pensar política, pensar os dados, pensar os números, pensar a publicização desses dados. Mas como eu escutei das gurias, a gente é do núcleo da TO, a gente está te chamando porque tu é TO, eu voltei a minha fala para isso, mas eu acho que nas perguntas e as outras áreas também, se quiserem cortar um pouco isso, me perguntando outras questões. Então, eu vou apresentar um pouquinho para vocês e vou falar desse meu trabalho, né, que foi muitos anos de tentar trabalhar com o paciente, de trazer o singular ali, de poder fazer do atendimento da terapia ocupacional não algo
do fazer só, que aquele sujeito volte a fazer alguma coisa por não estar conseguindo fazer, mas sempre tentando que esse paciente pudesse, que essa pessoa, que esse sujeito, ele tivesse condições de estar no social, de estar na inclusão, de estar se capacitando. Sempre foi esse meu trabalho ali, nunca foi de fazer uma oficina dentro do CAPS, de fazer um trabalho que eu acho muito importante, né? Mas tinham outras colegas que faziam isso. O meu olhar sempre foi da porta do CAPS para fora, da porta do CAPS para as instituições, era isso que eu conseguia trabalhar, né? Eu tinha muitos colegas muito bons e terapeutas ocupacionais e outras pessoas também, porque todas as profissões podem fazer oficinas, mas eu sempre fui de pegar e fazer oficina para que as pessoas estivessem dentro da realidade, por mais que elas não conseguissem, que aquela realidade fosse prejudicial muitas vezes para a sua saúde mental, eu tentava fazer uma mediação com esse espaço. Então, sempre fui do social, sempre fui para fora das portas da instituição. É assim que eu me vejo, né? Eu vou tentar compartilhar aqui com vocês e a gente vai conversando. Eu vou compartilhar aqui, vamos ver se vocês veem a minha tela e se eu consigo apresentar aqui. Tá. Consegue ver? Tá indo? Estamos vendo. Tá. Então, eu botei ali, né? Eu estou na Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal aqui de Porto Alegre. Eu estou nessa equipe, que é Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis. Estou há 5 anos ali, né? E quando eu cheguei, era para fazer o trabalho com as violências, né? As notificações de violência. Todas as notificações de violência de Porto Alegre chegam ali na minha mesa. E 2 anos depois que eu estava no trabalho com as violências, eu peguei a coordenação geral dessa equipe. Então, uma pessoa terapeuta ocupacional do fazer, não sou epidemiologista, e chega e vai coordenar uma equipe. Então, eu tive que criar muitas questões e fazer muito trabalho junto com a rede, com a assistência, com a APS, com a própria gestão, porque tudo que eu escutava o tempo inteiro isso não é da vigilância, isso não é função da vigilância, isso não é função da vigilância, e isso vai ser função da vigilância, né? Então, é nesse prédio que fica a Vigilância em Saúde, é na Padre Cacique, eu acho que muitos já conhecem, né? É na Padre Cacique, ali perto do Inter. E eu tentei ir organizando meu pensamento em pensar, né? Assistência, eu chamo assistência a questão de tu estar lá na ponta, tu estar atendendo, né? E gestão, mais esse lugar de tu estar olhando para o todo, para os dados. Então, eu botei. Na assistência, tu atende, né? Tu tem muitas demandas complexas, tu tem que pensar o trabalho em equipe, em rede, né? Intersetorial. Tu é um ponto no todo, né? Tu precisa, o dia a dia, tu precisa mediar a emergência daquele sujeito com a urgência da gestão, porque a gestão, quando tu tá na assistência, quando tu tá lá na PS, lá dentro do território, é urgência, tem que fazer isso, tem agora isso. Então, tu tem que mediar essa emergência do usuário com essa urgência da gestão, né? E o olhar que eu penso é do singular para o todo. Tu parte daquele sujeito que tu atende, tu parte daquele caso para pensar como que ele se inclui nessa cidade, como que ele se inclui no todo, e tu vai criar um plano para trabalhar com ele. E na gestão é outro mundo. Tu pega os dados, tu analisa esses dados, né, desde a equipe que tu trabalha informando esses dados, né, para os teus colegas de trabalho, para os teus colegas, para as outras equipes. Tu tenta publicizar esses dados, né? E também, não só para dentro da secretaria, mas para fora. Aí tu precisa ver o todo e singularizar também esse todo, né? Para as regiões, para os distritos, para as unidades. E principalmente que apareça esse indivíduo, né? E que apareça esse singular, porque não adianta olhar para esse dado se tu não chegar a mudar a qualidade de vida daquele sujeito, daquela pessoa que está lá no território, né? Então, eu pensando isso, eu nunca tinha pensado, nesses 5 anos que eu estou ali, vou mostrar o trabalho que eu faço, mas pensando que lá na assistência, tu vê
tu é um ponto no todo. E na gestão, tu vê o todo para chegar no ponto, né? E aí eu pensei a terapia ocupacional e a gestão. Então, ser terapeuta ocupacional, né? Quando tu é terapeuta ocupacional, quando tu é um profissional da terapia ocupacional, a gente pensa o seguinte, a gente pensa, eu tenho que conhecer o dia a dia desse sujeito, eu tenho que saber como ele funciona no dia a dia para poder pensar como é que eu vou estar ali nesse lugar sendo terapeuta dele. Tu pensa singularidades, né? Por que ele não faz tal coisa mais? Por que ele não consegue? Por que ele precisa de um terapeuta ocupacional? E quando a gente se forma e sai da graduação, tu pensa, eu sou terapeuta ocupacional, eu tenho que trabalhar com o fazer do sujeito. Mas se ele não está mais fazendo as coisas do dia a dia dele, não é porque ele não quer, é porque ele não consegue, é da ordem de uma impossibilidade, e tu tem que entender isso. E como é que tu introduz novos fazeres ou introduz coisas significativas para esse sujeito, né? Então, tu tem que conhecer o momento que ele tá, que ele passou, e o momento que ele tá, para pensar esses fazeres significativos, e tu tem que escutar muito bem, né? O que ali se repete nessa vida, nesse dia a dia, para tentar algumas intervenções. A gestão, tu também tem que conhecer, mas é a realidade da cidade, do território, daquele lugar, né, que tu tá pensando. É um diagnóstico da realidade, é um diagnóstico a partir dos dados que te chegam na tua equipe. Tu tem que pensar a singularidade desse distrito, daquele território, né, do distrito de saúde, do que ali salta aos olhos, do que precisa ser informado para aquele território que ali está acontecendo, né? Tu precisa ter esse conhecimento desses dados, das gerências, das equipes, das planilhas de monitoramento, que a gente tem muitas na secretaria, né? E introduzir ações possíveis e pactuar também essas ações para prevenção, para fazer linha de cuidado, para que isso chegue, esse dado que tu viu, que tu elencou, que tu analisou, que ele chegue e mude a qualidade de vida daquele sujeito que está ali, com uma doença ou com alguma questão, um agravo, né, que esteja prejudicando a vida dele. E também precisa de diálogo permanente nas instâncias de decisões já existentes, né, que são as comissões de saúde mental, os conselhos locais, o conselho de saúde, as reuniões de monitoramento, vários espaços que já existem. Não adianta tu ficar na tua sala, na vigilância, no teu computador e mandando esses dados. Tu tem que estar lá no lugar discutindo esses dados. Tu tem que estar junto com as pessoas, pactuando, conversando e publicizando esses dados, né? E aí eu pensei no olhar, né? Tanto enquanto trabalhador da assistência quanto na gestão, o terapeuta ocupacional, ele faz uma diferença pelo olhar e pela sua especificidade. Eu percebo isso, assim, né? Eu não sei as outras áreas, eu acho que tem o olhar das outras áreas, cada área tem o seu olhar, mas eu estou falando um pouco, assim, para o nosso núcleo, que essa questão, assim, de uma curiosidade, de estar atento àquilo que está acontecendo com o outro, de cuidar, e cuidar não de assistencial, mas de cuidar o jeito que tu chega lá, o jeito que tu fala desse monitoramento, o jeito que tu conversa com teus colegas para que eles entendam que isso é importante olhar, né? Esse olhar transformador de criatividade, que não se acomoda, porque o nosso olhar não se acomoda. Na vigilância, a minha entrada ali no começo foi bem difícil, porque eu estou sempre em reunião, eu estou sempre saindo, eu estou sempre nos espaços de discussão, eu estou sempre fazendo seminário, estou sempre chamando as pessoas, a sala está sempre cheia de outras pessoas, mesmo na pandemia, a gente fazia reuniões muito online, e não é o dia a dia da vigilância. O dia a dia da vigilância é todo mundo sentado na sua mesa, olhando para os dados, são dados muito bem qualificados, são pessoas que têm cursos de epidemiologia, e eu acho que isso é muito, 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 muito importante. Eu não tenho nada disso, mas eu tenho essa questão de a gente tem que compartilhar, a gente tem que olhar para esse dado, a gente precisa fazer monitoramento, esse monitoramento tem que chegar nesse sujeito e mudar a vida dele, né? Então, esse olhar que busca uma parceria e um auxílio sempre lá no social e no intersetorial, né? Na minha equipe, eu trabalho, as doenças que eu trabalho são as não transmissíveis, e o Ministério, ele elencou um escopo de 4 doenças
que são as que mais causam mortalidade, né? São as crônicas que mais têm mortalidade. Então, a diabetes, as doenças circulatórias, que é a principal causa de morte, são as doenças circulatórias, as respiratórias e as neoplasias. E a gente sempre pensa que são as neoplasias, né, que mais causam mortes, mas as circulatórias são as doenças crônicas que mais matam e incapacitam muitas vezes as pessoas. Então, elas têm um lugar ali na minha equipe de olhar para elas, de prevenir, de falar sobre isso, de ver quais são os riscos comuns dessas doenças e riscos modificáveis, de trabalhar com os territórios isso. E os agravos, né, se elas são chamadas de doenças e agravos não transmissíveis, os agravos são os acidentes, né, e os acidentes não só quedas, mas os acidentes de trânsito, né, e a gente faz uma vigilância muito grande com os acidentes na cidade e com as violências, tá, com as notificações de violência. Então, é isso que eu vou mostrar um pouco para vocês. Na questão da vigilância das violências, o VIVA, ele é uma vigilância que ele é do Ministério. Então, todos os municípios, os estados, eles têm um programa de vigilância da violência. Eles têm que pegar a ficha do SINAM, que é recebida de escola, de conselho tutelar, de hospital, seja de onde for, de vocês, enquanto profissionais que também notificam, e colocar dentro do sistema do SINAM, né? Então, isso é um sistema federal. Mas Porto Alegre tem o Pra Parar, que é um programa de vigilância municipal. E o que é esse Pra Parar? Nessa ficha, quando chega a ficha, a gente qualifica essa ficha, e a gente, ali onde tem o endereço da vítima, tem o endereço da vítima e tem um campo que a gente deixa em branco para preencher com o CNES da unidade de saúde que atende aquele endereço. E quando eu rodo esse Pra Parar, de 15 em 15 dias eu rodo esse sistema, eu sei todas as violências que aconteceram no centro, na Restinga, na Lomba, pelos distritos. E eu mando por um drive da Procempa para os territórios dizendo, nessa quinzena você tem tantas violências das pessoas tais, e eu mando lá para o território um relatório dizendo isso e que eu quero que eles possam ter uma busca ativa e me deem retorno desses casos, né? Então, eu vou mostrar depois como é que é esse relatório para vocês, mas para trazer aqui que algo que é epidemiológico, o VIVA, ele é um sistema de vigilância de violência e acidentes, ele é puramente epidemiológico, ele é para dados epidemiológicos. Mas a gente em Porto Alegre cria o Pra Parar, que ele é sim para dados epidemiológicos também de Porto Alegre, mas ele é para fins de monitoramento, ele diz quem são, qual é o território, ele diz quem é a unidade que notifica, ele me diz quais são os CIDs que mais tem notificação em Porto Alegre, ele me diz as causas das agressões, eu posso trabalhar com Porto Alegre, com as violências, com o dado que eu quiser e ver o que está acontecendo em cada cantinho de Porto Alegre, e isso eu faço. E eu vou mostrar para vocês assim, ó, neste momento, né, Porto Alegre em 2021, só o dado de agora até outubro, ele está bem atualizado, tá? Ele tem tentativa de suicídio, 32% de todas as notificações, que é subnotificação, porque não é todo mundo que notifica, então não é dado populacional, é um dado subnotificado, mas é o meu dado. E 32% ele é de tentativa de suicídio. Então, 32% das pessoas que foram notificadas é de tentativa de suicídio. 26 sexual, 19 negligência, 17 física, 2% é autoagressão, e essas flechinhas, elas dizem que 32 é tentativa e 2 é autoagressão, sendo que, então, as autoprovocadas, que é a tentativa e a autoagressão se chamam violência autoprovocada, elas são 35% em Porto Alegre. Então, de todas, 35% eu trabalho com a autoprovocada. Eu tenho que trabalhar com a saúde mental, eu tenho que trabalhar com a questão dessa violência, eu tenho que mostrar para o seu território quais são as pessoas que estão tentando suicídio no seu território, eu tenho que trabalhar com as escolas para tentar que essa tentativa e essa autoagressão seja trabalhada ali, falada, oficinas. Então, eu tenho que olhar para esse dado
por ano, então eu só dividi aqui para vocês. Se eu olhei lá, né? Eu olhei meu dado lá. Esse ano eu estou com a tentativa bem alta, tentativa de suicídio bem alta. Daí eu vou olhar por ano como é que estão as autoprovocadas, que é a tentativa e a autoagressão. 2017 foi 32%, 2018 39%, quase 40%, 2019 foi 39%, 2020 38%, 2021 a gente está em 35%. Bom, se eu tenho quase 40% em média de autoprovocadas, pelo amor de Deus, é um tipo de violência que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que publicizar, que eu tenho que fazer boletim, que eu tenho que estar nos monitoramentos discutindo com meus colegas, né? E aí eu olho ali as autoprovocadas, né? 2021 por faixa etária. Aí eu olho, ó, dos 39 anos, tá? Tenho 20%, depois 29 anos, dos 20 aos 29, 24, e 15 a 19, 20. Se eu somar 20 com 20 com 24, eu tô com 60% nessa faixa dos 15 aos 39 anos. Se eu tenho 60% nessa faixa, né, eu tenho que olhar para essa faixa também, eu tenho que dizer, nas escolas e jovens adultos estão tentando suicídio, estão tentando se matar, né? Então eu tenho que trabalhar com a questão toda das autoprovocadas. Então, se eu estou mostrando para vocês aqui, e se vocês quiserem, perguntem, falem, me parem, eu estou mostrando o quanto tu olha um dado, tu desmembra esse dado, e aí esse dado, ele vira, tu tem que fazer um trabalho com ele. Não pode ficar simplesmente no teu colo, não pode simplesmente não fazer nada com ele. Tu tem que fazer alguma coisa. Tu tem que compartilhar com as áreas que tem a ver. Estou só olhando para ver se vocês não estão falando comigo, que eu não estou vendo vocês, mas tá. Vamos lá. Por exemplo, boletim informativo. Toda hora eu faço um boletim informativo. Esse aqui foi para o Setembro Amarelo, epidemiológico das violências autoprovocadas e óbitos por suicídio. Mas eu, além de olhar, além de compartilhar com os pares, além de estar nas instâncias que eu tenho que levar esses dados, eu também crio boletins. Estão todos lá na biblioteca virtual. Tem lá na biblioteca virtual da atenção primária, tem um link dantes, e aí estão os boletins. A gente está toda hora escrevendo, mostrando os dados, né, de Porto Alegre. Esse aqui é um relatório que é assim que chega na unidade, ó. Chega assim, ó. Por exemplo, foi o PA, fonte notificadora, foi o pronto atendimento de saúde mental do IAPI que notificou. Como é que a unidade que atende essa pessoa, como é que o território vai saber? Se não for, chega para mim, fica lá para fins epidemiológicos, deu. A ficha ficou morta. Não, a ficha não ficou morta. Ela chega, eu gero esse relatório e eu mando lá para o US, Milta Rodrigues, dizendo, você, no dia 19/4, foi notificado o paciente tal, com o nome da mãe tal, com o endereço tal, da circunstância da lesão X78, tá? Que é uma autoprovocada por objeto contundente. Ele tem a data de nascimento, o telefone, a data da ocorrência foi tal. Esses dados, a atenção primária, a unidade Milta Rodrigues tem os dados para ir atrás desse usuário, para fazer uma abordagem, chamar ele para a unidade ou fazer uma VD, né? Então, eu dou esmiuçadinho bem para a unidade para poder fazer essa busca. Se a unidade não faz nada, não olha para isso, também vai estar lá no prontuário do ESUS. Eu coloco no prontuário CIAP P77, o CIAP, vocês sabem que é tipo CID, mas é da atenção primária, é um CID da atenção primária. Então, eu boto lá, tentativa de suicídio, eu também boto lá no prontuário e ainda escrevo informação sigilosa, 2 pontos, usuário com tentativa de suicídio e notificação de violência, notificada pelo lugar tal, no mês tal. Então, eu também coloco lá dentro do prontuário. Não tem profissional que vai abrir o prontuário que não vai ver uma notificação da vigilância dizendo que essa pessoa tem uma notificação de violência para olhar para isso. Mesmo que ela vá lá, para muitos casos são assim, a pessoa vai na unidade, ela é conhecida, ela faz uma vacina, ela busca um anticoncepcional, ela vai por dor de ouvido, mas ela não fala nada da violência. O atendimento da violência foi lá no hospital, foi no pronto atendimento
a vigilância olha para esse dado e aproxima essa notificação do seu território para ele ser visto. Então, coloca também no SUS. Mais ainda, quando eu vejo na limpeza do banco, então, tudo isso para falar que uma vigilância epidemiológica, ela pode desmembrar em muito trabalho de monitoramento, em muito trabalho de olhar para o singular, olhar para aquele usuário e não só ele ser uma ficha, um número, um dado, né? O que acontece? Quando eu limpo o banco da violência, eu vejo as duplicidades, tá? Daí eu tenho que limpar. O pronto atendimento me mandou a ficha da fulana, mas a unidade também me mandou, é do mesmo dia, da mesma violência, eu limpo essa duplicidade, eu deixo uma ficha com os dados das duas. Mas, na limpeza de duplicidade, eu começo a ver que não é uma duplicidade, é uma violência de repetição. Esse caso aqui que vocês estão vendo, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ele tem 10 notificações não duplas diferentes da mesma pessoa com tentativa de suicídio. Então, eu vou lá também, quando eu limpo a duplicidade de 15 em 15 dias, pego essas que não são duplicidades, são violências de repetição, faço um e-mail para as áreas que são, é criança, área para criança, é saúde mental, área da saúde mental, é idoso, área dos idosos. Eu faço um trabalho e mando dizendo, eu peço ajuda nesse caso, tem tantas notificações, por favor, faça um trabalho, vá no território, eu converso com as áreas para, em algum lugar, vai ser olhado para essa pessoa. Então, quais os elementos que eu acho importante para o trabalho na gestão, né? Então, eu elenquei aqui das minhas palavras, assim, eu fui pensando o que é importante para eu estar aqui e olhar para essas pessoas que estão na cidade, mas que eu estou vendo esse dado que está me aparecendo, que está saltando aqui. Então, detectar situações epidemiológicas, né, da cidade, mas para detectar em que distrito ela é, né, para singularizar, pelo menos, para ver o território que está acontecendo isso. Verificar que ações estão sendo realizadas naquele território para que ter alguma prevenção, promoção, ou se o território está olhando para isso que eu estou dizendo que está saltando aos olhos, né? Monitorar esses casos e investigar se tem algum tipo de acompanhamento. Um acompanhamento, para mim, pode ser assim, a pessoa ligou, viu que essa pessoa tem um atendimento, ela está em acompanhamento na Unimed, ela não quer vir na unidade, ela tem um plano particular. Tá bem, eu vou marcar ali que a pessoa fez uma busca ativa e que tem um acompanhamento. Por quê? Não pode dizer, não é do meu território, não conheço, não está no SUS. Não, isso não é acompanhamento. Então, eu vou combinando com os profissionais, assim, o que é a possibilidade de retorno que tu pode me dar. Orientar e estar disponível para acompanhar cada situação. Eu acho que quem está na gestão não pode só pensar, isso não é função da vigilância, isso não é função da gestão, isso não é função. Não é, passa, delega, pede ajuda, mas publiciza, informa e torna público isso que tu está vendo. Porque só pensar que não é tua função, não. Tu tem que estar disponível e orientando para que tenha uma situação que seja acompanhada. Envolver vários setores da comunidade. Envolver a educação, envolver o controle social, o Ministério Público, os conselhos, as comissões, as áreas técnicas. Não é pegar esse dado e ficar ali, ele é para fins epidemiológicos. Não, ele é para toda a cidade. A gente tem que estar publicizando e mostrando isso. Capacidade de comunicar, de informar, de dialogar, de estar em muitos grupos. Né? Eu acho que para estar na gestão, tu não pode pensar, é um trabalho solitário, eu fico ali no meu computador, eu mando e-mail. Não, tu tem que estar nesses grupos, tu tem que estar colocando a palavra e fazendo dela informação. E escrever também notas técnicas, conforme os dados vão se sobressaindo, conforme vão se impondo. Tudo bem até aqui? Estão indo? Estão me acompanhando? Sim, tudo certo. Sim. Tá muito rápido? Não, Fran, acho que tá bem tranquilo. Tá bem. Não, tá bom, tá bom. Tá, obrigada. Então, eu vou seguindo aqui que eu não tô vendo vocês. Qualquer coisa, bota aqui no WhatsApp ou me fala. Então, e também se terminar meu tempo, por favor, falem, que eu vou falando. Pode terminar, se terminar meu tempo, me falem mesmo, tá? Tem 20 minutos ainda. Tá. Então, gestão e rede de atenção em saúde mental.
Eu acho que é fundamental a parceria entre essas áreas. Assim, não existe como trabalhar na gestão, pelo menos na equipe que eu tô, sem a parceria com a área da saúde mental. Não existe, porque seja da violência, seja na questão dos reinternadores, que eu vou contar para vocês, pelas doenças, seja nas doenças crônicas, seja na questão da mortalidade no trânsito, tudo envolve a questão da saúde mental, tudo a gente precisa estar conversando com nossos colegas, tudo a gente precisa de uma orientação, tudo tem luto, tem pós-venção, tudo tem um trabalho que é de parceria e que é de eles poderem estar nos dizendo aqui vai por aqui, aqui vai por aqui, aqui tu fala com essa pessoa, aqui tu traz uma pessoa para falar. A área da saúde mental, ela é fundamental. Nesse caso que eu dei exemplo das autoprovocadas, a saúde mental está totalmente implicada. Precisa estar presente nesse cenário, né? Precisa estar discutindo as políticas para a cidade sobre a tentativa de suicídio, a autoagressão, o suicídio. Principalmente estar olhando para esse sujeito que está fazendo esses atos, né? Tanto de quem tem notificação de suicídio, mas também quem já foi a óbito por suicídio, porque a gente também qualifica o óbito. Eu estou privilegiada porque eu sou das notificações, mas eu estou dentro da sala da equipe do SIM, do Sistema de Mortalidade. Então, quando tem um óbito por suicídio, a declaração de óbito, a minha colega já, olha aqui, ó, morreu por suicídio. Daí eu já olho, já vou para o SUS, já vejo se tinha ali uma notificação minha ou de outra pessoa, já vejo por onde passou, eu rastreio essa pessoa na rede e penso, meu Deus, passou aqui, ninguém notificou, passou aqui, e ninguém viu que estava prestes a se suicidar. Então, eu também faço essa linha, também converso com as áreas, falando, olha, passou por aí, se suicidou, não teve atendimento, ou não foi visto isso, eu volto atrás e converso com essas pessoas, e isso já não tem mais acontecido. Assim, acontecia muito de não ter nenhuma notificação desse caso, não ter sido visto, ter passado pelo PA, pelo hospital, pela unidade, e ela se suicidou. Tem 12 anos e nada aconteceu. A gente não conseguiu em nenhum desses espaços olhar e ver que isso ia acontecer. Não está mais acontecendo isso. Desde 2017, muitos casos aconteceram, e não sei se a pandemia ou de tanta gente falar, mas diminuiu muito esse tipo de caso. E a saúde mental nesse pós-pandemia é área essencial. Precisa estar nos fóruns de discussão, precisa ter equipes volantes, precisa estar nos monitoramentos, precisa estar junto aonde a gente está discutindo a política da cidade, porque é algo que não existe a gente trabalhar sem a parceria da saúde mental. Eu sou muito, assim, suspeita para falar, porque sempre, desde lá da assistência, que eu era do CAPS, eu ia em todas as reuniões, estava sempre... eu era da comissão de saúde mental, eu estava nos monitoramentos, eu ia para as reuniões de gerência, eu estava sempre na cidade, né? E agora, estando na gestão, muito mais ainda. Eu acho que se antes eu já participava, porque eu achava importante eu estar e levando a saúde mental desde os pacientes, hoje, tendo os dados da saúde mental, eu tenho que estar mais ainda, e a saúde mental tem que estar muito junto comigo, né? Eu queria mostrar esse quadro para vocês, que é as principais causas de morte por causas externas, né, por faixa etária em Porto Alegre. Por que eu mostro as causas externas? O homicídio, o suicídio, os acidentes de trânsito, né, as quedas, tudo isso tem a ver com a minha equipe. E as causas externas, então, desmembradas aqui, né, elas, pode olhar lá, em Porto Alegre, o último quadro lá, a primeira causa de morte em Porto Alegre, em 2020, foi os homicídios, tá? Depois as quedas. E a terceira causa de morte foi o suicídio. Nós tivemos, em 2020, 101 suicídios no ano. Mas, dos 20 aos 59 anos, que a pessoa não tem que morrer, porque ela ainda não tem doença, porque ela não deveria ter uma doença, ela está morrendo por suicídio, dos 20 aos 59 anos. E dos 15 aos 19, ela é a terceira causa. Então, se a gente não pensar que a gente precisa, para Porto Alegre, uma política de saúde mental forte, a vigilância mostrando essas causas externas que mais estão matando, ali, ó. Também os acidentes de trânsito, esse ATT,
dos 15 aos 19 é a segunda causa de morte, o acidente de trânsito. Dos 60 a mais também o acidente de trânsito, né? E o acidente de trânsito, ela está na 4ª causa geral de morte em Porto Alegre. Fran, então, mas os homicídios são um número enorme ali, né? Isso também fala, e numa faixa etária de pessoas jovens, né? Isso também a primeira causa geral de todas as idades que não deveriam estar morrendo até de 0 a 9 anos. Homicídios. Uhum. Isso fala muito de Porto Alegre. Esse é o quadro que a gente tem que pensar Porto Alegre e trabalhar nisso, né? E esse quadro, em todas as capacitações eu levo, com todos os colegas eu falo, a gente está trabalhando junto com a segurança pública, a gente está trabalhando com o Ministério, a gente está trabalhando os homicídios, o acidente de trânsito, o suicídio, eles estão em todas as nossas discussões. Né? A questão é baixar e conseguir fazer prevenção com essa causa de morte precoce nessas idades, né? É impressionante. Fran, o Arthur mandou uma pergunta aqui no... Lê para mim que eu não estou conseguindo ver. Tem algum quadro que faça o recorte por raça, cor e gênero nas violências autoprovocadas? Tem. Aqui não, mas eu tenho. Eu posso mandar no WhatsApp segunda-feira para as gurias. Eu tenho todos os dados, todos. O que vocês quiserem mais, mas eu tenho raça, da violência, da questão das causas externas, da mortalidade, o que for de dado em termos de violência, de notificações de mortalidade, de doenças crônicas, eu tenho. Me peçam, em 1 minuto eu faço um quadro, eu faço um dado para vocês, se vocês precisarem. Eu gosto, eu preciso e eu transmito muito essa informação para poder vocês trabalharem, né, com essas questões justo onde vocês estão, né? O suicídio em Porto Alegre, né, a gente fez até esse aqui é um dado que veio do pessoal ali da vigilância do SEVES, tá? Eles fizeram esse dado, mas é de Porto Alegre, o Estado fez e me mandou. De 2015 a 2020, olha quantas pessoas. 2015 morreu 98 pessoas por suicídio, 2016, 95, 2017, 108, 2018, 94, 2019, 127 e 2020, 101, tá? Agora, nós já estamos com quase 100, né? Isso que estamos em outubro, entrando, final, né? Os dados ainda não estão nem em outubro, por isso que eu não botei 2021 ali, mas é na base de toda a mortalidade, é na base de 7 a 8% morrem por suicídio em Porto Alegre. É um dado bem grande, é um dado que não deveria acontecer, né? Então, a gente está pensando em várias políticas, tem o comitê do Estado, que a gente faz parte também, o município, trabalha muito com a questão da prevenção, dos comitês de suicídio, de como é que a gente qualifica os suicídios, e por exemplo, 2020, essas 101 pessoas, a gente olhou para elas, a gente viu como é que ela se matou, se tinha notificação, se não tinha, se tinha atendimento, atenção, a gente estuda essas pessoas para ver o que desse estudo, dessa análise que a gente faz, a gente possa fazer com que isso não aconteça no ano seguinte, né? E a gente escreve nota técnica também para poder alertar as equipes. Então, Oi. Eu queria só fazer um comentário que eu acho importante sobre isso. 2 anos seguidos não houve nenhuma atividade gerada pela Coordenação de Atenção à Saúde Mental sobre agravos e sobre, por exemplo, Setembro Amarelo. Esse ano foi patente, não houve porcaria nenhuma. E as atividades que aconteceram foram atividades das equipes nos distritos que foram locais. Sim. Eu acho que isso dá conta, e eu sei que tu fizeste o boletim, e a gente vê, por exemplo, a Secretaria de Administração, eu acho que lançou algo. Curiosamente, a Secretaria de Administração, eu acho que foi de Administração, fez algo, mas a Secretaria da Saúde não. O que chama enormemente a atenção e que mostra o descaso com isso, e não é à toa que nós tenhamos índices deste nível,
porque realmente a desatenção com o tema, ele vem se repetindo. Não é, eu sei do teu trabalho, eu não estou falando disso. Não, estou falando da falta de perspectiva e atenção a isso. Eu recebi os teus dados na região anterior, onde eu estava trabalhando, que eu troquei agora, e eu sei o quanto a gerência não trabalhava da forma como valia a pena trabalhar, que era fazer uma busca ativa e um trabalho, ir lá. Por que será que no Mário Quintana está acontecendo mais disso do que aquilo? E tentar pensar localmente o Distrito Nordeste, por que está acontecendo isso no Distrito Nordeste? E aí eu te coloco uma questão para depois, para refletir depois, com essa perspectiva agora de que os gerentes serão os contratados das várias terceirizadas, porque são eles que são gerentes agora, os antigos gerentes só são fiscais de contrato, como é que a gente vai, então, fazer com que esses novos gerentes, que serão 100 e poucos gerentes que nós temos na cidade, como a gente vai fazer com que esses gerentes façam, cada um a seu modo, a leitura das suas unidades, e esses contratos, tu vai ter que fazer uns 100 e poucos contratos. Eu acho que tu vai ter que ter uma capacidade de negociação enorme, Fran, que eu sei que tu tem, mas não sei se 100 e poucos vai ser bastante. Então, infelizmente, essa disputa dos procedimentos, de tanto procedimento, 70% da agenda fazendo procedimento, infelizmente, para a saúde mental é uma pena. Desculpa eu ter me alongado, mas é só um comentário, porque eu acho que o que tu tem levantado um tema extremamente importante e que está sendo deixado de lado. Fora o fato muitos desses homicídios também são suicídios, às vezes, me coloco para ser morto, né? Às vezes. Sim, Sandro, eu até tirei ali porque eu queria te ver, e assim, ó, na verdade não é uma desatenção, é uma atenção para não aparecer estes dados, é uma atenção para não publicizar estes dados. Não tem, eu faço ali toda essa vigilância que eu estou contando e que eu tento cada dia implementar algo a mais que chegue realmente a mudar aquela vida lá no território, eu faço ela muitas vezes camuflada e bancando coisas que dizem não faz, eu vou fazer, não faz, eu vou fazer. A gestão, com a sua comunicação, com a sua área técnica, não quer publicizar esses dados. O boletim, né? O boletim epidemiológico, tudo bem, mas assim, fazer um vídeo para a cidade, fazer campanhas para a cidade, não. Existe as pessoas da comunicação que vetam e dizem, não, quanto mais falar disso, mais tu está provocando essas questões. Então, eu não estou falando disso ali na TV, eu estou lá dentro da escola, eu estou fazendo oficinas, eu estou fazendo um trabalho com os alunos, eu estou fazendo um trabalho... colocar no ESUS informação sigilosa, notificação de violência, não pode. Proibiram eu colocar aquilo, por quê? Porque é um prontuário do sujeito, ele pode buscar aquele prontuário, pedir a cópia e vai ter uma notificação da gestão e aquilo ali não pode. Eu coloco e eu banco, se eu for processada, é a Francilene, porque já me disseram e foi o pessoal da secretaria e o pessoal... Então, assim, ó, são coisas que tu faz porque tu banca e tu acha importante, mas que é uma atenção para não ser feito. É uma atenção porque tudo é administrativo, tudo é sigilo, tudo é um trabalho. E com os dados, com os agravos, tu tem que mostrar, tu tem que falar. Então, eu te digo assim, não é um trabalho meu, é um trabalho que nunca vai chegar a ser feito porque tem instâncias. Não sei se tu está sabendo, está sendo formado... eu estou há anos discutindo que eu preciso ter parceiros comigo trabalhando com a questão da violência. Eu mando os e-mails, eu mando, muitas vezes não tenho resposta, eu ligo para as unidades. Tal. Agora, a gestão criou
um escritório da violência, tá? Então, tem uma apresentação super bonita, ela é do Canadá, ela é não sei da onde, é um modelo que funciona tão bem, não sei o quê. Eu tô dentro? Tô. Eu vou levar os dados? Vou. Eu vou estar discutindo? Vou. Mas o que vai acontecer? Escritório da violência. Tá, ótimo. Eu acho ótimo que qualquer ideia seja boa. Agora, já tem muita coisa sendo feita. Por que a gente não pega o que já está sendo feito? Não, tu cria uma nova coisa, tu dá uma visibilidade para ela. Então, são discussões que eu acho que os residentes têm que fazer sim, a gente tem que falar isso aqui, mas é muito mais fundo, é muito mais... é muito pior do que... Entende? Eu estou mostrando uma parte boa que eu consigo fazer, mas tem toda uma outra parte que não vai modificar a qualidade de vida das pessoas, porque não é política, não é de gestão, não é... Tanto que a saúde mental, a nossa da Secretaria Municipal, está no terceiro ou quarto coordenador e não para ninguém, né? Então, é uma... Pode falar. Só a Josi tinha levantado a mão antes da Vera, não sei se ela ainda quer falar. E só para que eu acho que está encerrando também o tempo da tua fala, não sei se estende um pouquinho mais, só para a gente pensar... Não precisa estender, eu só queria mostrar umas fotos e depois a gente deixa para discussão, porque outro momento, porque é muita coisa para falar, né? Muita coisa. Eu só queria esmiuçar um pouquinho que, de um dado epidemiológico, eu estou tentando fazer com que ele vire realmente um dado singular e ele chegue nesse sujeito. É isso que eu queria mostrar para vocês e eu já mostrei. Teria outros dados aqui que eu ia mostrar, mas não vai dar tempo. Eu só queria ver como que eu volto para minha apresentação. Deixa eu ver se eu volto aqui. Josi, vocês estão enxergando? Tu quer falar ainda? Não, eu só quero apresentar rapidinho umas fotos. Sim, mas a Josi tinha levantado a mão. Desculpa. Eu queria saber se ela ainda quer falar. Eu acho que a Francilene pode passar as fotos e aí depois eu coloco. É só uma colocação mesmo. Estão enxergando de novo ou não? Que daí a gente pode deixar para o final da fala da Liane também, que daí entre as perguntas também. Pode ser, Josi? Pode, não tem problema. Vocês estão enxergando de novo ou não? Sim. Tá. Então, tá, aqui era só para mostrar que a gente faz a vigilância do trânsito e para mudar realmente o trânsito na cidade. Outro momento eu falo sobre isso. A gente estava fazendo também, por exemplo, só para mostrar uma coisa aqui para vocês, das AIHs, né? Nunca teve um trabalho olhando para os reinternadores da cidade. Aí eu fui discutindo com o pessoal, na diabetes, eu descobri uma pessoa que tinha 40 internações por diabetes. 31, 27, então eu estou fazendo um trabalho buscando nas internações quem é que reinterna por aquelas doenças e chegando nessas pessoas e fazendo elas serem incluídas, né? Tá, aqui vai. Daí só um pouquinho das fotos do trabalho que a gente faz com os residentes nas escolas, né? A gente vai para a escola, dentro da escola, para trabalhar com a violência, com os professores, a gente dá capacitação para os professores da SMED, a gente trabalha lá na vigilância também com a questão das atividades, lá na Geração Pô, a gente vai para fora, isso tudo quando a gente vai para a Restinga fazer capacitação de notificação, participa de conferência, participa de ações do trânsito. Então, eu só queria terminar dizendo que o olhar para onde a gente olha e a gente tem que ver o que a gente ainda não viu, né? E isso é essencial para qualquer gestor, né? Olhar para onde já olhamos e ver o que a gente não viu ainda. Então, é isso. Muito obrigada pelo tempo de vocês. E eu vou finalizar aqui. Muito obrigada, Fran. A gente que agradece pela tua participação hoje. E Tá. Gostaria de chamar agora a professora Liane. Olá, boa tarde, todas, todos, todes, residentes, professores, professoras. Bom, primeiro, é um prazer estar com vocês, né? Eu estou falando desde Santa Maria, a Universidade Federal de Santa Maria, estou no centro da cidade, eu sou atualmente chefe do Departamento de Saúde Coletiva,
Obrigada pelo convite, obrigada, Ana, por ter me chamado para esta conversa. Alguns sabem que eu já fui professora aí na URGS, na saúde coletiva, e fiquei aqui acompanhando assim histórias, lugares, né? Percursos. E, então, penso que a Francilene mostrou o Porto Alegre, mostrou o cenário das práticas de vocês, mostrou a vigilância, mostrou a rede, mostrou esse lugar aí onde vocês estão. Acho que a minha função já é fazer um certo início de um debate. Então, eu pensei em destacar 5 pontos nesta proposta que vocês fazem de discutir gestão em redes, né? Inserindo com mais ênfase o tema da vigilância em saúde. E eu pensei que neste contexto, então eu queria falar dessas coisas, deste contexto, da nossa proposta de defesa do SUS e das ameaças, falar um pouco dos nossos avanços, né? Então, redes, campo núcleo, unidade de produção, apoio, né? Relação entre diferentes pontos da rede, apoio para fortalecimento da atenção básica, por exemplo, e todas essas questões a Francilene foi trazendo na prática. Então, acho que a minha função aqui, eu acho que pode ser essa, de demarcar algumas coisas. Pensei, então, em 5 pontos. O primeiro é dizer que está muito difícil. Que nós não podemos falar como se estivéssemos em um processo de crescimento, ou de implementação, ou de incremento de políticas. Então, não é ser mais competente, não é falar mais do mesmo, nós estamos num processo de desmonte da política pública. Então, primeiro, eu quero dizer que sim, nós temos que manter nossa capacidade de propor, mas eu queria dizer que o lastro disso, isso deve se dar a partir da defesa do SUS, a defesa do SUS constitucional, a defesa do SUS como política pública. Então, a defesa do público. Por que eu digo isso? Porque muda muito a nossa vida, muda muito a nossa estratégia, muda muito o que vamos fazer. Muda a gestão e a clínica, esse contexto de forçar a barra para privatizações. Então, hoje de manhã ouvia a abertura do seminário sobre a APS. Bom, o professor Eugênio Vilaça Mendes reconhecendo que o cenário liberal, que esta hegemonia do neoliberalismo é nociva para a saúde, na medida que esse ministro, ele disse, né, propõe voucher, propõe alternativas que não são da garantia do acesso universal. Então, primeiro, estamos falando deste lugar, de defesa do SUS constitucional, descentralizado, com participação da população e com atendimento integral. Segundo, o reconhecimento de que isto está isso está sofrendo ataques. Então, a própria defesa do SUS é já um posicionamento ético, político, neste contexto. A outra questão é, tudo isso enfrentando uma pandemia. A pandemia, a Organização Pan-Americana de Saúde, vem falando em resiliência de redes. Né? Então, uma pandemia é um impacto na rede de cuidados, que vai exigir mais de alguns pontos que de outros, mas ela impacta a rede, e essa resiliência, que estão falando para a área
bem mais de vocês do que a minha área de conhecimento, essa capacidade que a rede como um todo tem de absorver esse impacto e dar respostas. Então, aqui em Santa Maria, né, a Ana vem trabalhando com a pesquisa GAN, nós trabalhamos aqui com o desenvolvimento das redes a partir do desastre da Boate Kiss, e é impressionante, né, reconhecer que há uma rede. Então, há o SUS, há uma malha de serviços. Eu dou aula de saúde coletiva, então, desculpem, tem um pouco de historicidade, assim, que pode ser exagerado, né? Mas nesta malha de serviços, que é o SUS, nesta rede, há serviços anteriores ao próprio SUS. Isso é importante, porque nós não criamos uma legislação e depois criamos os serviços regidos pela legislação. A nossa Constituição já é uma certa pactuação que inclui as organizações que já estavam nos territórios. Então, isso vai se dissipando um pouco, né? Mas mais ou menos, porque a relação público-privado no SUS é uma relação super conflituosa. E é assim em Catuípe, Juí, Santa Maria, Porto Alegre, Novo Hamburgo. Quer dizer, nós temos parte da ação e boa parte dos recursos, eles vão respondendo necessidades, né, e interesses. Então, a Ana trabalha com avaliação de quarta geração e tal, interesses de grupos, né, de interesse, em relação à manutenção das instituições como elas eram. E vocês... Hoje eu estou um pouco mais impactada com isso. Vou contar. Primeiro caos. Hoje de manhã, um líder importante do movimento dos pequenos agricultores, um líder nacional importante, que vive numa região aqui onde nós temos um campo, Palmeira das Missões. Ele escreve dizendo: minha filha vai ter um bebê. É verdade que é direito acompanhar, que é direito a ter acompanhante, porque o hospital não está garantindo, disse que o companheiro não pode estar junto. É muito difícil lidar com isso, porque eu pude acionar a pessoa que hoje está em Salvador, que veio a Palmeira através do Ministério da Saúde para propor a Rede Cegonha e para pactuar a Rede Cegonha. Ou seja, há uma pactuação de uma rede fundamental para o desenvolvimento do SUS que não foi feita por todo mundo. Que não foi feita. Então, essa rede não... Nós fizemos de conta, sim, a Rede Cegonha está funcionando. Tá? Bom, então, rede é pactuação. É muito difícil fazer pactuação em rede se não há governo, se não há Estado, se não há um governo e se não há neste governo um propósito de governo, né, compatível com a manutenção e qualificação do público. Então, o nosso cenário não é bom. Nós acumulamos, nós não sedimentamos. Vera, eu não sei se essa expressão é boa, estou usando aí do que eu aprendi no PPG da administração aí da URGS. Mas nós não consolidamos, nós não institucionalizamos alguns avanços. E mesmo aqueles mais institucionalizados estão sendo afetados por este momento, estão sendo afetados e isso terá repercussão na nossa vida. Este momento, este governo, né, este momento da pandemia, terá efeitos na rede de atenção do futuro. Bom, vou seguir um pouco esse raciocínio. Tanto porque deixa algum legado, deixa UTIs, deixa um outro processo de pactuação de rede em territórios, mas também porque deixa o SUS, desculpa a expressão, esgualepado. Nós estamos fazendo pactuações, investindo na rede, onde não existe nó.
onde o nó, a equipe, aquela unidade de produção que deveria estar coordenando essa concertação, eu não quero usar governança, que deveria estar coordenando essa concertação territorial, está tão fragilizada que acaba sendo um lugar que apenas recebe a informação, que apenas recebe uma ordem para fazer tal ou tal coisa. Vejam como foi importante a forma como a Francilene problematizou isso. Porque nós sempre houve sempre um dilema entre o que se deve centralizar e o que se deve descentralizar. Isso nunca foi tranquilo. Vou abrir um pequeno parênteses aqui, porque isto tem a ver com desenvolvimento de redes. Como eu vi o professor Eugênio Vilaça Mendes, hoje eu vou usar um pouco da obra dele. Dilemas. O professor Eugênio Vilaça Mendes, lá nos anos 90, disse que nós deveríamos descentralizar a vigilância, mas centralizar a clínica. Que a vigilância tem como sujeito o coletivo, trabalha com a epidemiologia, e a clínica voltada para o sujeito talvez não devesse ser tão descentralizada. O resultado disto é o modelo que nós temos. É um agente comunitário de saúde com o escopo de ações que ele tem, super descentralizado, com ações de vigilância. Bom, resultado disso, nós fizemos um divórcio. E também aqui estou seguindo o roteiro que a Francilene foi propondo, que eu achei excelente, Francilene. Nós fizemos um divórcio entre clínica e vigilância. Então, vejam esse esforço para dizer, este caso, essa adolescente, né, com reincidentes eventos, né, que vão de automutilação a internação por tentativa de suicídio, ela tem um território. Ela exige cuidado. Não qualquer cuidado, né? Não, porque aí tem mais uma questão importante. Situações assim não se resolvem em UPA e não são resolvidas por um único profissional. Situações que exigem acompanhamento são acompanhadas por equipes. E porque são singulares, essa equipe precisa ir se reestruturando, se reprogramando, fazendo diferente, né? Para fazer intervenções diferentes. Daí a nossa aposta, que quem acompanha é uma equipe que está na atenção básica, está na atenção primária. Uma equipe que tem condição de olhar para o seu território e de abrir a porta e mudar o seu processo de trabalho para atender intercorrências. Nada disso está tranquilo. Então, a nossa aposta, o que seria um projeto nosso de crescimento, se não fosse essa interrupção, esta empolgação de muitos pela privatização. Ou outro problema que é essa questão de que as pessoas não estão associando privatização com o fim do SUS. A privatização do SUS não é o fim do SUS para todos, mas é para nós. É para a perspectiva do trabalho interprofissional. A privatização do SUS é a manutenção do SUS para pagar alta tecnologia, quando o plano privado, sustentado no trabalho médico e individual, não dê conta de sustentar. Então, nós estamos falando que nós precisamos, para nossa reprodução como trabalhadores de saúde, da reprodução, da manutenção do SUS como política pública. Eu perdi aqui o fio. Encontrar equipes fragilizadas no território reforça a desigualdade.
qual o maior fator de determinação do processo de saúde e doença. Começou com uma brincadeira, né? Sim, mas é isso, é o código de endereçamento postal. A pessoa tem uma expectativa de vida semelhante, tem problemas de saúde semelhantes, dependendo do seu código de endereçamento postal. Daí, a importância de trabalhar com equipes de saúde que considerem, para além dos programas, das diretrizes, para além das suas profissões, inclusive, que considerem a realidade ou a situação sanitária do seu território. Isso não se faz com equipes privatizadas. Isso não se faz com equipes que tenham outra forma de avaliação que não seja o acompanhamento dos principais indicadores no seu território. E a sua capacidade de responder, capacidade inovadora e tal, de responder a isso. Que propostas nós da saúde coletiva vimos, né? Vínhamos elaborando, seguimos pensando. É preciso ter equipes com algum grau de permanência no tempo. Bom, nós sabemos que a Lei de Responsabilidade Fiscal nos tirou a possibilidade de fazer concursos. Também já não sei se fazer concursos resolveria o problema que temos. Mas nós precisamos defender o emprego estável. Nós precisamos defender o emprego estável. As pessoas precisam ter férias, 13º, aposentadoria e possibilidade de ficar no mesmo local. É muito grande o poder do gestor que retira pessoas. Pessoas não podem ser retiradas a cada mudança de governo. Por quê? Porque nós precisamos que as pessoas conheçam o seu território. Dá para fazer uma analogia com o cenário de uma cirurgia, por exemplo. É possível que uma equipe que nunca se viu, que não se conheça, que não saiba se comunicar, que não faça uma cirurgia com qualidade. Todos sabemos que as cirurgias de qualidade são feitas por equipes que trabalham junto, por pessoas que trabalham em equipe há bastante tempo. Então, equívocos. O equívoco é achar que a atenção primária é lugar de coisas simples que poderão ser prescritas em outros lugares. Então, vejam quanto é importante esse detalhamento que foi feito em relação à relação entre a vigilância e a atenção primária. Você quer falar, Gabriel? Desculpa. Entre a vigilância e a atenção primária. Eu vou usar um pouco, né, da obra do professor Gastão Campos, que foi meu orientador, que a Ana Luísa conhece, que muitos de vocês conhecem e gostam também. O Gastão vai dizer que há no território unidades de produção. E que essas unidades, a oferta feita para essas unidades, deve considerar e estimular a sua capacidade de repactuar processos de trabalho. Porque a Francilene não encontra um campo bom para fazer essa devolução. E não é do mesmo jeito em todos os territórios. Tem equipes que vão discutir caso, tem equipes que não sabem quem é, tem equipes que têm estratégia para buscar a pessoa, tem equipes que não têm. Tem equipes que têm uma população que permite conhecer as pessoas ou fazer uma visita, ficar atentas quando a pessoa chegar na unidade. Tem equipes que têm filas para tudo. Então, quando essa pessoa chegar com alguma tarja, pode não ter o efeito que se espera. Então, primeiro, para a produção de redes, equipes com algum grau de estabilidade e capacidade de absorver, não só, capacidade de receber e trabalhar com ofertas. Acho que pode ser isso. Vera, depois você me ajuda? Uma equipe de saúde é uma equipe que pode lidar com ofertas.
Porque uma equipe que lida mal com ofertas é uma equipe que recebe tudo, equipe esponja. Você vai lá, bom, olha só, agora o caso é da Joaninha, amanhã da Mariazinha, depois da Lianinha, depois da Verinha, e isso enlouquece a equipe. As equipes acabam dizendo para a vigilância, né? Entrem em fila aí, coloque os casos de vocês numa fila que eu vou atender quando... Cada vez que a Francilene faz uma devolução, ela está fazendo uma intervenção no processo de trabalho da equipe. E isso tem que ser feito sabendo que isso é uma intervenção. Porque esse é um trabalho nosso super delicado e importante. Nós apostamos muito nisso. A discussão de um caso na equipe, inclusive, pode ser uma coisa selvagem. Por isso nós pensamos no apoiador, no sujeito que consegue fazer essa mediação, ajudar a equipe a não se maltratar, a não se bater, a não fazer uma crítica que desconstrua. Ouvindo a Francilene, lembrei de um caso. Uma cidade pequena, a equipe havia perdido uma criança em função de um quadro psicótico da mãe. E era uma situação muito parecida com o que a Francilene nos falou. Quer dizer, a mulher consultou, fez o pré-natal, dava sinais de que não estava bem. Levou o filho na primeira consulta, deu sinais de que não estava bem. E, para nossa surpresa, eu e o Dário trabalhamos com isso. Para nossa surpresa, a equipe, quando reuniu, né? Então vamos conversar sobre o que aconteceu. A equipe estava muito agressiva, procurando achar culpado. E, entre outras coisas, né? A enfermeira disse, o problema aqui é que um entra na área do outro. Se cada um fizesse só a sua parte e não se metesse na parte do outro, isso ia dar certo. Aprendi muito com ela. Está tudo errado. Essa perspectiva taylorista atrapalha muito mais. Nós, apoiadores, nós que levamos um caso, precisamos estimular que as pessoas permitam que alguém invada um pouco a sua área e se permitam invadir um pouco a área do outro. Por isso a gente faz essa composição entre campo e núcleo, não é? Cada um no seu campo tem uma barreira, como nós aqui, assim, cada um no seu quadrado, né? Vocês olharem para a tela, cada um no seu quadrado, não dá para dar mão para o outro, não é? Agora, na vida real, a gente vai para o quadradinho do outro, conversa com o outro, discute um caso, e isso amplia a clínica. A última ideia. Era para ser 5, acho que deu. A última ideia é gestão e atenção são indissociáveis. A Francilene nos deu esse exemplo. Uma gestão autoritária, que não devolve o caso, que não faz esse esforço que pessoalmente, inclusive, a Francilene nos contou que está fazendo. O que faz uma intervenção selvagem na equipe, que não considera que condições a equipe tem, ou que trata todos os pontos da rede como se fosse tudo igual. Esta forma de gestão resulta em clínica degradada. A clínica ampliada, clínica boa, clínica, é necessariamente uma clínica articulada. É necessariamente uma clínica que tenha uma perspectiva multiprofissional. De novo, não é simples. De novo, não é simples. Nós fragmentamos muito a nossa formação. Não sei se seremos enfermeiros, TO, psicólogos, não sei se será assim daqui a 50 anos. O Ricardo Cecim diz que não, né? É insuportável a nossa distribuição do trabalho no campo da saúde. Mas essa ideia de que é possível compor com muitos saberes, sem perder a capacidade de coordenar, era importante. Eu gosto muito dessa ideia. Que é essa menina que reinterna. Vamos discutir esse caso. Ah, então ela é de toda a rede, na equipe ela é de todo mundo. Não, alguém tem que cuidar dela. Alguém tem que acompanhar mais de perto e acionar outros recursos.
Vejam só, esta menina mora num território, tem um serviço de referência, se tem é uma coisa, se não tem é outra. Se tem um serviço de referência, qual é? E como o serviço pode se inclinar, isso da clínica, né? Clínicos, pode se fazer um movimento para acolher, porque se o serviço é durão, gente, aqui é super legal, a gente acolhe, o acolhimento aqui é nas primeiras 20 fichas para dar para os 2 médicos que estão no trabalho, danou-se. O serviço tem que ter tal capacidade, tal cumplicidade entre as pessoas da equipe, que alguém atendeu, alguém fez a visita, não tem mais jeito, está todo mundo sobrecarregado, mas é esta pessoa, a gente tem que abrir a agenda e atender. E, de novo, não dá para exigir que todo mundo abra a agenda para atender todo mundo. Então, a equipe, quando trabalha, vejam só, quando trabalha em qualquer lugar, em Porto Alegre, a equipe da atenção básica de Porto Alegre precisa ter uma espécie de mapa de risco. Né? A equipe precisa saber quais são as pessoas que estão em acompanhamento mais intensivo. Elas entram e saem desse mapa. Esses critérios, né, a vigilância indica muito bem, né? Olha quantas coisas a Francilene foi indicando. Que rico seria uma equipe saber, né, o que está mais grave, identificar 30 pessoas que a gente precisa abrir os serviços quando aparece na esquina, que talvez a gente já tenha pistas, né? Violência doméstica, violência sexual, saúde mental, tentativa de suicídio, e aqui outras, dependendo da população, dependendo da vulnerabilidade do território. Eu falei as 5 coisas, eu queria agregar uma última, que é sempre uma crise, né? Quando a gente pergunta, tá, e quem faz parte dessas equipes? Há uma tentativa de dizer assim, todo mundo faz parte das equipes. Mas, ao mesmo tempo, nós temos dito que uma equipe é para 3.500 pessoas. Piorou isso, né, agora? Esse governo, nem isso, mas um bom cenário. Um cenário um cenário civilizado. A nossa disputa estava sendo 3.500 pessoas. Dá para pensar em colocar 20 trabalhadores de saúde? Não, nós vamos continuar dizendo que tudo tem que ser descentralizado e que todos têm que estar em todos os lugares. Não dá. Então, como nós estamos aqui em um momento difícil, tanto pelo desmonte recente, quanto pelo desmonte provocado pela pandemia e pela agregação de problemas dados, tanto pela crise econômica quanto pela pandemia, nós vamos ter que olhar para o modelo de atenção e de gestão. Atenção e gestão são indissociáveis. Há muito tempo, quando eu falo há muito tempo, no meu caso, a gente é há muito tempo mesmo, né? Então, estou encerrando aqui. Ontem eu, conversando com a Ana, disse, vou falar de redes, e aí a Ana falou onde era, eu lembrei da Vera, das pessoas que eu conheço, do prédio, né? Pensei, da psicologia social. Eu já falei sobre redes aí nesse jardim. E aí fui pro Google, coloquei meu nome lá, da Simone Paulon, e a Simone Paulon me entrevistou sobre redes em, sei lá, há mais de 14 anos. Quero dizer que tem um filmezinho, deu bem jovem, e a Simone Paulon também, muito mais, né, jovem, falando sobre redes e territórios. São 2 filmezinhos de 8 minutos, vocês podem assistir, se prometer não rir muito, tá? Mas está disponível. Para nós, eu queria não cair na tentação de dizer, viram só, eu já disse isso lá antigamente, não é isso, não é essa pegada. Mas para nós,
sempre foi muito importante a articulação entre rede e território. Então, para nós, Milton Santos é um autor importante. Território é território vivido. A rede de saúde tem pontos de uma rede específica, que é a rede de saúde, que compõe com o território. Portanto, produz também territorialidade, né? Produz chão, né? Produz vida, produz jeitos e formas de viver. E aí também é o Milton Santos que diz que alguns cidadãos, algumas pessoas são refém do território. Refém do território é um dos casos que a Francilene trouxe, pode ser uma pessoa que só acessa o serviço da sua unidade, que não pega ônibus para ir para outro lugar, que não vai procurar uma clínica, que não vai ter recurso para buscar terapia, está entendendo? Ou o serviço está disponível no território ou ela não acessa. Então, daí a importância da gente pensar e estruturar. E quando se é governo, lutar muito mais, né? Lutar por isso. E quando se é conselho, continuar lutando, que é para que serviços valorizem o território. Que possam romper com este fenômeno que é a pessoa ser prisioneira do seu território. Sobre as equipes. Eu aposto muito no tal do conceito de campo de núcleo. Acho que tem funções, atribuições no campo da saúde coletiva que são de pós-graduação. São ações, são atribuições que a gente tem, ou como TO, psicólogo, fisioterapeuta, qualquer área, pode se formar para fazer vigilância, gestão. Se tiver alguém da saúde coletiva, da graduação em saúde coletiva, isso não é incompatível com a existência de uma profissão que se forma para isso na graduação. Mas é interessante, a gente forma umas pessoas na graduação e forma outros para a mesma coisa ou para coisas semelhantes na pós-graduação. Eu acho que isso já está indicando que alguma mudança vem aí pela frente, né? Eu me apresento como sanitarista, porque acho que o que eu faço tem a ver com isso de ser sanitarista, né? E trabalhar nessa perspectiva da saúde coletiva. Me chamou muito a atenção quando a Francilene fala assim, isso não é a função da vigilância. Gente, não esqueçam isso. Fantástico quando ela diz isso. Porque, assim, isso é a função da vigilância que desenvolve redes. Isso de pegar o caso, esmiuçar, ver de quem é, pôr no mapa, ver no território, ver a gravidade, ver qual é a equipe, saber que características tem essa equipe, isto é a possibilidade que a vigilância tem de contribuir para o desenvolvimento de redes. Assim como quem coordena programas, HIV, quem coordena a saúde da mulher, da criança, emergência. Né? Vejam que nós fragmentamos muito. Então, quando a gente fala em rede, mas a gestão tende a recortar, a olhar para uma equipe como recortes de programas ou de políticas, né? Mas mesmo a saúde mental. A saúde mental é a mais interessante, né? Tem uma pegada mais interessante, é um lugar que a gente pensa, aponta novidades, aponta problemas, mas mesmo a saúde mental às vezes fala, lá no território, lá mandamos para a rede. Então, rede não é um espaço pastoso, tá? Rede tem fluxos e tem pontos. E esses pontos não são heterogêneos. Então, quando a gente fala rede, tem que dizer, naquele ponto da rede lá, que tem tais e tais e tais características que vai conseguir dar tal e tal resposta, que tem que ser apoiado para dar tal e tal resposta, porque não vai conseguir se não tiver um suporte para fazer isso. Gente, muito obrigada.
Nós que agradecemos. Então, vamos dar continuidade, né, às perguntas. Eu sou o Gabriel, vou dar continuidade às perguntas, né? Se alguém tem, eu acho que tinha a Josiane que tinha levantado a mão. Não sei se ela ainda quer fazer a pergunta dela, tanto para a Francilene quanto para a Liane, né? Depois acho que tinha a professora Vera. E aí temos mais 20, 25 minutos ainda para seguir. Sim, Gabriel, eu quero falar, mas não é uma pergunta, né? Primeiro, eu queria agradecer as meninas pelas falas, né? E dizer assim, eu me senti muito contemplada com esse seminário, assim, não que os outros não tenham agregado, mas eu acho que é o primeiro que se volta, assim, para o cenário que eu estou atuando, né? Que é na atenção à saúde, na gestão lá da população negra. Então, nossa, fiquei muito, muito encantada assim mesmo e agradecer por essas falas, né? E quando a Francilene diz que uma TO está fazendo na vigilância, né? Bom, me fiz essa pergunta, o que uma professora de educação física está fazendo na gestão, né? E eu penso assim que acho que para mim e para todos os meus colegas, é pensar qual o olhar que a gente coloca na gestão, qual o olhar de um professor de educação física, de um enfermeiro, sabe, de qual o ponto de vista dessa pessoa, sabe, e o que ela pode agregar com isso. E então, assim, quero dizer que, de um psicólogo também, eu quero colocar o meu colega Arthur ali, que a gente está fazendo um trabalho com a doença falciforme, que é uma anemia que atinge, assim, a população negra de maior quantidade, né? E, bom, o que a gente fez? Um psicólogo e uma professora de educação física, nós temos levantamentos de dados, nós estamos trabalhando com tabela de Excel, sabe? E visita em território, e são coisas, assim, que, bom, da gestão, que a gente está entendendo, assim, até sobre a anatomia, né? A questão da anemia, o que ela se dá, como causa, o que pode ser passado geneticamente, né? Quando acontece, pode ser o traço, enfim, está sendo bastante coisa, assim, e muito bacana, muito proveitoso. E tinha mais uma coisa que eu queria falar, quando a Francilene diz assim, que passa esses dados para atenção, quando faz esse levantamento, né, de que tentativa de suicídio, tal pessoa, o endereço, telefone, e aí o Arthur coloca se é feito um recorte de raça, cor e de gênero, né? Se quando passa lá para a ponta é mostrado, né? Esse recorte de raça, cor e de gênero, se aparece isso e se faz um trabalho em cima disso aí, né? Para ver qual é a população que mais morre, de o que ela mais morre. E, bom, realmente, assim, é muito agradecer a esses passos, essas falas e esse momento, sabe? Isso aí, obrigada. Então, eu também queria agradecer muito a Francilene e a Liane, né? Para mim, uma alegria encontrar vocês aqui, assim, passa um filme na minha cabeça de toda a história, assim, da minha vida na saúde, em que vocês estiveram presentes em diferentes momentos, assim, né? E isso que a Liane disse, né, da importância da gente considerar que gestão e atenção, né, são indissociáveis, e que a Franciele mostra isso na prática, né, com o trabalho que ela traz ali da vigilância. Eu não sabia, Franciele, que tu estava lá na vigilância, e que bom que tu está lá, né, e que bom que tu está podendo fazer esse enfrentamento, né, que para mostrar isso, né, que gestão e atenção são indissociáveis, né, mostrar para os governantes, né, que infelizmente não compreendem isso, né, nesse momento, que gestão e atenção são indissociáveis. A minha história ela é muito marcada pelo trabalho na atenção básica, e quando a gente trabalha na atenção básica, isso fica muito evidente, né? Fica muito evidente que a gente não tem como trabalhar na atenção sem a gente considerar
as pessoas que vivem naquele território, as realidades que estão ali presentes, as necessidades e as demandas que as pessoas têm, e aí a gente tem que olhar para as informações, né? Muitas vezes, já fui gestora de equipe, assim, na atenção básica, e muitas vezes alguns colegas perguntavam, mas por que a gente precisa registrar isso? É mais trabalho, além de atender, a gente tem que registrar, né? E eu sempre dizia, registrar é fundamental para o nosso trabalho, porque a gente precisa olhar para o que a gente está produzindo, que pessoa é essa, que situação é essa, para a gente qualificar o nosso trabalho, né? Então, quando a gente pensa em fazer os registros, isso é bem importante para nós, assim, para vocês que estão no processo de formação. Quando a gente registra as informações daquilo que a gente faz, isso não pode ser visto só como um dado que a gente está dando para o outro porque ele está nos pedindo. A gente precisa entender a importância que aquele dado tem e o efeito que ele produz nas nossas práticas de cuidado, né? Então, eu queria agradecer muito, assim, a fala, né, os exemplos que a Francilene traz, e como torna visível essa indissociabilidade entre gestão e atenção, e os elementos que a Eliane traz também para a gente pensar, assim, né? É um momento bem difícil. Eu retomei ontem minha participação como representante, né, no Conselho Municipal de Saúde aqui em Porto Alegre, e eu fiquei chocada, assim, com o que eu ouvi, né, da representação da gestão sobre os modos como se concebe o cuidado hoje em Porto Alegre. Eu realmente estou chocada, mas isso só me faz pensar que a gente precisa ter mais força, que a gente precisa resistir bravamente, né, isso que está acontecendo aí, para não deixar tudo se perder, o que a gente conquistou até aqui, né? Então, eu, inclusive, quero convocar os residentes a poderem participar mais do Conselho Municipal de Saúde, porque vocês vão aprender muito, se vocês puderem estar lá. É no dia da aula. Eu sei. Eu sei, Josiane, mas não é todas as semanas também, né? Acho que a gente pode tentar pensar como incluir aí a representação no Conselho nesse espaço, porque, de fato, vocês aprenderiam muito estando lá, né? Dia de conselho não tem aula. Acho que a gente tem que pensar sobre isso, tá, Josi? Mas, enfim, era para dizer, assim, da minha alegria de estar aqui com vocês, da minha tristeza por esse momento que a gente está vivendo e da minha... do meu desejo, na verdade, de seguir, né, lutando e fortalecendo isso que a gente acredita, que a gente defende, que é o Sistema Único de Saúde, né? Não sei se era eu ou se Não, era... Karen é a próxima. Depois a Lucineide. Nossa, eu queria compartilhar o que foi me vindo, assim, com as discussões, né, que a Liane trouxe, que a Francilene trouxe, e depois também com o que a Josi falou um pouco, que hoje de manhã eu estava estudando um pouco sobre saúde coletiva, né, e sobre a interdisciplinaridade e a multidisciplinaridade, e fiz muito relação com isso que a Josi falou, de que ela e o Arthur, na gestão, psicólogo e professor de educação física, tendo que estudar anatomia. E aí eu li um texto que falava justamente sobre isso, sobre a saúde coletiva ser formada não só pela epidemiologia, pelos saberes de um único profissional, e por isso ser importante, assim, esse compartilhamento de saberes e essa invasãozinha que a Liane falou, assim, né, de tu ter o teu núcleo aberto também para que o outro possa invadir um pouco para coletar alguma coisa e que tu possa também resgatar algo no núcleo do outro para compor o campo, né? E aí isso tudo foi fazendo muita conexão, assim, uma fala com a outra, e o que a Josi falou complementou muito, assim, exemplificou tudo isso que eu estava lendo, assim, de que na gestão também acontece isso, porque, enfim, é saúde coletiva, né? Fazer gestão é fazer saúde coletiva, porque tu tá ali ligado diretamente com o SUS, tá tentando construir rede e tudo mais. E aí eu só quis fazer essa redinha, assim, de compartilhar o que eu estava pensando. Sou eu? Primeiro eu quero dar boa tarde a todas, desculpar por ter entrado atrasada, apesar de não ser
o espaço da preceptoria, assim, para hoje, era mais para os alunos, né? Mas eu resolvi vir e foi uma grata surpresa esse seminário, porque diz muito a nossa vida, né? Como usuário, no meu caso, que sou para quem, bom, para a professora Liane, que eu não conheço, para a Francilene, que apresentaram ali, eu estou coordenadora geral da Associação Construção, né? É um campo da saúde mental, é um espaço de residência, onde a gente tem ali 2 dos residentes aqui, que acho que a Fernanda está aí, e o William, que é professor de educação física, e a Fernanda, que é psicóloga. Mas, assim, eu estou falando como usuária, né? Como usuária do SUS, e como também participo da Comissão de Saúde Mental, da Secretaria do SES, né? E esse momento de retrocesso, assim, na vida prática, tem sido, assim, terrível, terrível. Eu até coloquei ali no chat, né? A experiência pessoal, usuária, de quem viveu e sabe como é que era antes, né? Antes da terceirização, esse espaço do posto de saúde, enfim, dos atendimentos, e como é que está, né? É terrível. Assim. Não, se a gente reclamava antes, né? Porque, claro, tinha problemas, as pessoas eram obrigadas a sair de madrugada para conseguir, às vezes, uma consulta, para tirar uma ficha no posto de saúde, para conseguir o atendimento. E, nesse momento, a forma, como eu até coloco, né, nos espaços que a gente conversa sobre esse assunto, é a forma como esses espaços, nesse momento, por conta dessa gestão municipal e estadual, né, que está aí, eles seduzem o usuário, que não tem hábito de participar dos espaços de fala nos territórios, né? Não tem o hábito de participar do conselho local, não tem hábito de trocar ideias para saber o que é um conselho local, o que é um conselho distrital, quais são as instâncias até chegar numa instância federal. E a gente precisa se apropriar disso o mais urgente possível, né? Não só os profissionais, os usuários e todo mundo, porque a perda, ela é assim, ó, como água, que a gente não consegue, sabe, deter nas mãos, assim. A gente está perdendo muito, muito mesmo. Então, eu penso que se os alunos puderem participar das plenárias, puderem se colocar, né, fazer perguntas, se colocar presentes nesses espaços, acho que reforça muito, sabe? E nas conferências de saúde mental que vão acontecer, né, já está acontecendo mobilizações das conferências municipais, estadual e a nacional, né, que vai ser em maio, de participar intensivamente, porque nos espaços de saúde mental também, né, a gente não está falando só de saúde mental, né, mas estou falando aqui porque a gente está nesse espaço, né, defendendo esse espaço, né, da luta antimanicomial, no nosso caso especial. Mas a questão é de unir forças mesmo, o SUS todo precisa, a gente precisa se envolver mais divulgando mais essas situações, né? Porque os meios de comunicação que a gente tem é internet, porque os valores, os interesses, né, dos meios de comunicação de massa é econômico, não é com o ser humano, né? Então, eu acho que um pouco é isso, né? Eu sinto muito não ter conseguido pegar a primeira parte da Francilene. Eu espero ter acesso a essa gravação e poder ver também, né? E assistir depois, que eu estou vendo que está sendo gravado. E me senti também muito contemplada, né, apesar da fala da professora Liana ter sido mais de exposição para os alunos, né, mas como uma experiência pessoal, como usuária, é exatamente isso que ela falou, então, acima e embaixo mesmo, né, porque a prática, nesse momento, a experiência está sendo
por aí. Perda, a gente não tem atendimento mais com uma atenção, como um ser humano que está indo buscar o atendimento. Nós nem sabemos se quem está atendendo é um médico ou é uma enfermeira, sem desqualificar nenhuma dos segmentos do trabalho. Mas eu, pessoalmente, tive consulta a semana passada e não me disseram quem ia me atender. A pessoa não se apresentou como que profissional que era. Eu fiquei sabendo só depois, quando eu fui levar meus exames, que quem tinha prescrito os meus exames e apresentar não foi o médico que pediu, e eu também não estava indo levar para um médico. Ou seja, eu não sei quem me viu, eu não sei para quem vai dar continuidade ao meu atendimento, né? Então, está nesse ponto. Então, eu me senti bem visível e bem, assim, sem o devido cuidado e atenção, né? Que se era ruim antes, agora eu digo que não era ruim. Antes o que tinha já era muito, sabe? Era muito bom. Desculpa se eu buguei, mas foi mais um depoimento, um registro disso tudo. Obrigada. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Francilene. Ela citou a intersetorialidade como uma atribuição, né, lá dentro da gestão, né, na vigilância. E eu queria saber o que ela pode citar assim, de dificuldades, de desafios que tem em efetivar essas questões, tanto com serviços da saúde, assistência, judiciário, educação, entre outros, assim. Eu trabalho sempre intersetorial, então eu chamo a SMED, se eu preciso estar dando capacitação, chamo o Conselho Tutelar, tenho trabalhado com o Conselho Tutelar direto, com cada conselho, com as equipes, né? Agora a gente está trabalhando com o CIPAV, RS Seguro, porque a gente viu que é importante a gente ter um trabalho de prevenção à saúde escolar, então eles estão junto com a gente. Eu faço parcerias, meu trabalho na saúde mental era fazer parcerias com as empresas na cidade, onde eu conseguia um curso de informática aqui, um curso de salgadinhos, onde eu conseguia coisas enquanto TO para capacitar e poder colocar o usuário na inclusão. E hoje eu faço parcerias em toda a rede, né? Eu trabalho sempre junto com outras pessoas, eu trabalho até mais com fora da secretaria, com dentro. Agora mesmo a gente estava fazendo aqui o seminário e está vindo um monte de e-mails do Ministério Público, porque eles estão fazendo um grupo onde eu levei uma questão para eles assim, existe uma lei de 2019 que o Bolsonaro aprovou a questão de as notificações da questão da violência com a mulher, né? Elas irem não só para a saúde, mas elas irem para a polícia, e ele vetou. Então, é uma confusão, e Porto Alegre nunca entrou nisso. E aí, eu questionei agora o Ministério e falei, o que Porto Alegre vai fazer com isso? E eles estão nos chamando, estão chamando o Estado, estão chamando a Segurança Pública, estão chamando a polícia, estão chamando um grupo para discutir. Então, eu acho que a gente tem que estar levando uma questão sempre para os pares, sempre para discutir. Eu não tenho muita dificuldade de fazer a parceria. Que as coisas aconteçam, que depois isso se institua enquanto realmente institucionalização, isso não acontece tanto. Mas enquanto tu tá ali colocando e fazendo... Eu acredito nas redes quentes. A rede institucionalizada é uma rede, claro, ela funciona, apesar da Francilene estar lá ou não. Ela tem que existir. Mas eu acredito tanto nessa rede quente que tu faz ela acontecer, né, com os parceiros chamando para conversar, mesmo que ela não esteja num organograma. Para mim, essas redes quentes, elas acontecem muito mais, e eu trabalho direto com essas parcerias. Até a Josiane estava falando, em 2017, quando eu entrei na vigilância, 17 e 18, eu fiz parceria com todas as áreas técnicas ali da SMIS. Então, todas as meus dados eu mandava para a área da infância, da criança. Eu trabalhei com a área da criança, que era a Kátia Stein, muito com ela, com as crianças e adolescentes da cidade. 2019, a gestão acabou com as áreas técnicas. Então, 2019,
2020, não existiu área técnica. Todas as parcerias que eu fiz não estavam mais lá. E agora voltaram as áreas técnicas. Eu não sei o que aconteceu. Existem as áreas técnicas na SMIS. Eu tô lá de novo. Eu pensei assim, ó, eu não acredito mais. Não, mas eu vou. Daí eu tô lá de novo e eu tô fazendo... Cada área eu tô chamando, do idoso tá trabalhando já comigo, dos imigrantes trabalha comigo direto, dos PCDs também, que é a Rita, né, que é a terapeuta ocupacional, a Rosa, dos imigrantes agora, dos indígenas. Então, eu estou de novo junto, fazendo parcerias, vendo como é que a gente trabalha junto. Eu acredito nisso. Mesmo que tu saiba que daqui a pouco não aconteça, ou que uma pessoa saiu, a outra saiu, não está institucionalizado. Mas é assim que eu trabalho. E uma das coisas, só para eu finalizar, eu acho que a gente está finalizando meu tempo, mas a última coisa que eu queria falar para vocês enquanto residentes, né? E que, para mim, cada um tem o seu jeito de funcionar. Meus colegas conseguem chegar na vigilância, sentar na sua mesa e não sair dali 8 horas, né? E eu não consigo. Então, cada um é um jeito. Mas o meu jeito é de estar fora, de estar fazendo parcerias e rede quente. Mas cada um tem que descobrir o seu jeito, né? E funcionando ou não gestão, funcionando ou tendo um governo que tu goste ou não, é o teu trabalho. E o que tu tem que fazer? Tu tem que criar, tu tem que ver um jeito que tu se sinta com vontade de voltar no outro dia e sempre ter desafios, né? Então, isso faz com que eu esteja há 28 anos dentro da prefeitura, com um monte de troca de gestão, mesmo quando o governo foi o que eu mais amei, teve muito problema, e eu sempre criei projetos diferentes, mas não era... É para a cidade, é para o usuário, mas é para mim, enquanto profissional, ter muita vontade de ir trabalhar e hoje é isso, hoje é o desafio tal, hoje eu vou falar para tal pessoa, hoje eu vou capacitar, hoje eu vou chamar para ser meu parceiro. Então, vocês têm, enquanto trabalhador, nesse cenário que está caótico, sim, mas criar essa paixão por alguma questão que para vocês é importante e criar esse fundo de trabalho que dê prazer estar lá, apesar de tudo que tá a nossa política, né? Isso era o final, assim, que eu queria deixar para vocês. Então a gente encerra, né? Quase 4 horas, assim. Agradecer a Eliane, a Francilene, né, pela disponibilidade, né, de falar desse tema em nome, né, da residência, do núcleo da TO, né, dos residentes da. Pode falar, professor. Não, antes que você encerre, então eu queria só agradecer por a oportunidade de conhecer a Francilene, de ouvir de novo a Liane, sempre gosto, aprendo muito de ouvir, né, a Liane, parceirona aí das lutas da UFSM, e dizer, assim, de compactuar um pouco com a Vera, com o que ela diz, de ficar muito, de gostar muito de estar nesse espaço, de ouvir vocês, mas que, então, um lado meu, assim, de uma paixão, mas que também um outro lado de um quase esmorecimento, assim, né, de saber o tanto que a gente vai ter que lutar, o tanto que a gente vai ter que... e o que vocês, como profissionais recém-formados, que estão ainda em formação, o tanto de responsabilidade que vocês terão futuramente para, enfim, para que a gente não perca isso que a gente está tentando a duras penas, tudo que foi conquistado, né, nesses anos todos do SUS, né, o que a gente tem perdido ultimamente, o quanto que a gente vai ter que reconquistar. E aí eu queria só ver se a Liane quer fazer alguma consideração final para fazer a finalização mesmo do seminário. Vou só agradecer o acolhimento aqui, agradecer vocês. Francilene, prazer, muito bom ouvir. Eu sou de um tempo, gente, que a gente chegava no município e tinha um médico-chefe no posto de saúde, ponto final. Quer dizer, isso que avançamos para ter gente de outras áreas, para ter pessoas de outras áreas, ter outras pessoas habitando esses espaços, isso dá beleza, assim, que é olhar para a nossa tela, mesmo sendo uma tela, né? E ver gente que fala diferente, que pensa diferente. E isso é o que produz o conhecimento que nós precisamos. E é isso, nós não estamos dizendo que não há o conhecimento mais importante.
é paradoxal. Mas é que o conhecimento mais importante é naquele momento, naquela singularidade, naquela situação. E aí vai precisando compor, tanto horizontalmente quanto no tempo, no segmento, depois é o outro conhecimento, depois é o outro, depois é o outro. E aqui do lado é o possível, quem está do lado, sempre que a gente amplia, fica melhor. Essa é uma aposta também. Tá? A gente gostar da inclusão do diferente, a gente curtir, tá? Trabalhar com aquele que de mim difere. Essa é uma perspectiva da humanização que eu gosto muito, acho que ajuda e a gente é mais feliz quando consegue trabalhar, discutir casos e tal com pessoas que têm formação diferente, que têm olhares diferentes. Muito obrigada, foi uma delícia estar esse tempo aqui com vocês. Muito obrigada. Então tá, né, gente? Encerramos. Obrigado a todos, a todos, a todas. E seguimos na luta pelo SUS aí, juntos. Beijo para todos, beijos. Obrigada. Obrigado. Tchau. Beijo, tchau, gente.